iria responder, entendeu? Por isso que eu tô perguntando. Ei, Fê. Gente, agora vocês Sem estão som, ouvindo? sem som. Aê! Agora foi? Saiu o áudio. Então vou começar tudo de novo, né? Voltou. Então, Tudo beleza. de Então não novo. tem problema, é porque aí a gente fica um mês sem Isso. vir. Esses meninos aqui ficam tudo desocupados, não tem, entendeu? Não dão atenção pra Essas gente. câmeras ficam descansadas. Entendeu? Então, a gente já viu aqui que essas meninas, tudo, a fila aqui toda já testou, o som tá funcionando. Então vamos lá, vamos recomeçar. O vinho começou a fazer efeito mais cedo. Vamos lá. Então voltamos com nossa live esse mês. Mês passado tínhamos aí afastadas. Vou me reapresentar. Meu nome é Carla Tasso, né? Representa aqui a Tasso Contabilidade, Consultoria e Auditoria. Nós três em conjunto, eu, Milza e Tamires, representamos a Tex BPO Finance, onde somos sócias aí, fundadoras do BPO Financeiro. E hoje a gente está aqui com uma live com um tema muito legal, no auge, nessa modalidade agora de ACD, essa modalidade da gente ter prazo para poder implantar em todos os países aí essa questão 2000 e o Pacto Global. 30 e 50, 2030 e 50, 50, que a Raquel provavelmente vai falar um pouco disso. Com uma convidada mais do que especial, a Raquel Freixo, já é uma amiga aqui nossa. Desastrada. Ela é desastrada, liga não. Aí ela já fez algumas lives com a gente, tá? E agora a gente vai falar hoje desse tema tão legal. Queria agradecer a Casa do Porto, nossa apoiadora aqui dos vinhos, a Tabas com Afeto, a Carol, um abraço pra você, né? E claro, a agência Fornexus, que agora, além de ser Fornexus, é Forsom também, que agora tudo voltou ao normal. Então, eu queria falar um pouco do vinho pra vocês, né? É bom que deu tempo de eu acertar. Vamos ver. Chateau. Chateau. Biquinho, Bernard. Chateau. Bernard é um vinho francês. Chateau Bernard, tá? É um vinho com uma safra de 2015, né? Um cheiro muito bom, inclusive já provamos. Nós vamos fazer um brinde antes de começar para dar sorte. Um dos mais importantes dos últimos tempos em Bordeaux. Está aí um rótulo bem interessante, o melhor que eu falei agorinha, abaixo de R$200. Para quem bebe vinho francês, sabe que é um preço excelente. Exatamente. Tem um tempo de barrica de 12 meses, tá? Sendo o seu estágio 50% francês, carvalho francês, em primeiro uso. Um vinho bem feito, apesar, o Gil colocou assim, do preço. Tá? Ou seja, um vinho de menos que R$200, a gente pode fazer um vinho razoável, mas esse é um vinho muito bom. E para quem comprar na Casa do Porto, que estiver assistindo aqui nossa live, esse vinho, comprando a caixa com 6 unidades, vai sair a 160. Então ele cai de 189 para R$160. Então você que é do Espírito Santo, dá um pulinho na Casa do Porto em Vila Velha, que você vai ter o desconto para comprar o seu vinho. Agora, antes de passar para as Além meninas... de fomentar nosso comércio exterior, porque eles foram importados Muito pelos bem. nossos postos. Eu vou apresentar um pouquinho a Raquel, né? A Raquel aqui, uma pessoa, não porque ela tá aqui do meu lado, super competente, tá? Eu sempre falo isso. Mulher já é competente por natureza, né? Mas sem puxar saco pra nós. Mas a Raquel, ela é uma pessoa realmente de grande competência. Ela hoje está na Subsecretaria de Estado de Competitividade do Espírito Santo, onde mora o dinheiro e os investimentos fiscais, né? Compete, investe. Ela é gestora em ACD pelo INSP, mestre em Ciências Contábeis e mestre em Administração, rainha também dos mestrados, professora, palestrante, advogada tributarista e, como eu comentei, mas vocês não ouviram nada, tá? Ela também é mãe, né? Que é a profissão mais difícil. É o que mais pesa no de currículo, todas né, elas. turma? Do dia 1. E aí, agora eu vou passar para a Milza e Tamires para se apresentarem e a gente depois vai passar a palavra para a Raquel, né? Que aí vai entrar aí no tema de energias renováveis. Milza? Gente, boa noite. Para quem não conhece, Milza também contadora. A Carla já apresentou nossa empresa conjunta, a Tasso, que é uma contabilidade especializada em imobiliária, que a Carla está à frente há 15 anos da Tasso. E eu e Tamires somos da Expertise e temos um segmento de trabalho diferente da Carla na contabilidade. Na contabilidade, nós trabalhamos com segmentos diferentes e a gente tem um pouco mais da proximidade com a Raquel aqui, que a gente sofre. A gente adora uma distribuidora. Com as distribuidoras. A gente adora uma distribuidora. Mas é um prazer receber a Raquel. A Raquel é extremamente competente. A Carla estava brincando, falando, as mulheres sempre... Parece que a gente tem que atravessar o mundo para a gente conseguir destaque na profissão muito mais do que os homens, né? A gente rompe muitas coisas. Então, eu acho que isso faz da gente uma qualidade de trabalho que realmente é indiscutivelmente melhor.
Então... Gente, vamos deixar os meninos também na live. Vocês também, a gente precisa de vocês. Desculpa, tá, meninos? Mas assim, não quer dizer que vocês não são competentes. Só quer dizer que a gente rema um pouquinho mais. É um pocão, remamos. Né? Porque Raquel tá Todos vão fazendo pra aula remo, de agora remo tá agora, ótimo. inclusive, Tá né? ótimo, remando muito bem. Mas fala, meu amor, e você? Boa noite a todos, muito obrigado mais uma vez por estarem com a gente. Raquel, muito obrigada, é uma honra recebê-la. É sempre uma honra estar aqui com as meninas, com a Carla, com a Milza. E nós sempre temos convidados muito competentes, muito felizes, todos vêm muito empolgados para a nossa live. E a gente fica muito feliz que esse projeto deu super certo. E assim como o vinho, a gente está cada vez melhor. Hoje nós iniciamos diferente, tem propaganda no início. E esse tema é um tema altamente caloroso e eu adoro ele porque talvez a Raquel não saiba, mas o fomento, o trabalho que ela faz através dos fomentos, dos incentivos fiscais dentro do Estado, traz um ganho, um benefício muito grande para nós contadores, nós, não só financeiro. Traz trabalho pra gente, traz diariamente. multinacionais para nós, traz distribuidoras, importadoras para nós. Milza e eu trabalhamos dentro do agronegócio, a gente vê um movimento do agronegócio gigantesco para virem fazer as operações deles exclusivamente no Espírito Santo. E olha que eles são gigantes e conhecem os melhores caminhos que o mercado tem e não conheciam o Espírito Santo. Ficaram impressionados quando conheceram todo o trabalho da secretaria, a Raquel pessoalmente apresentou esse trabalho para eles. Então isso realmente traz muita riqueza, muito aprendizado para nós e para o Estado. Né? E a gente sempre falou aqui com a Raquel sobre compete, sobre investe. Hoje o tema é um pouquinho diferente, um assunto que está muito em voga, não só pelo movimento que se faz de fotovoltaica e energia no mercado comercial, mas também pelos meios que se discute ESG e que envolve esse tema, como a Carla falou. Então, Raquel, mais uma vez, seja bem-vinda. É uma felicidade enorme discutir esse tema aqui com você. O pessoal do YouTube, por favor, estão mandando que está dando eco ou que está dando falha no som. Escrevam aqui pra gente para ver se melhorou a partir de agora. Tá bom? Obrigada. Raquel? Sou eu? Com você. Bom, então vocês vão dando um feedback aí. Obrigada, meninas, mais uma vez. É uma honra estar aqui com vocês. Eu falo que essa questão de igualdade é metade, mas desculpa, mas hoje eu estou muito feliz que aqui a gente está em maioria, né, unanimidade, assim, é uma honra falar perto de vocês, então, e ouvir de vocês, né, sobre o retorno do nosso trabalho, realmente é lisonjeador, assim, animador, acho que essa é a palavra. Então, o nosso bate-papo aqui, Carla falou, e aí, qual tema você vai falar? Compete ou investe? Vamos mudar um pouquinho, vamos falar um pouquinho do geral, um pouquinho do que está acontecendo no mundo. Então, o bate-papo aqui é para a gente falar do que o Espírito Santo tem de vocação, primeiro fazer um contexto geral aí de mundo, falar um pouquinho do que o Espírito Santo tem de vocação, o que tem sido mapeado, o que a gente já tem de políticas públicas realizadas no Espírito Santo, que isso é importante também, porque como as meninas bem disseram, né, a gente é fundamental mostrar a ambiência de negócio. Vocês estão ouvindo? Será que tá beleza? Tá sem eco. Então, Melhorou ótimo. o eco. Só o meu que estava dando eco. Então, pronto. Então, é muito importante a gente ter essa ambiência de negócio e ter atratividade para atrair empresas e, obviamente, manter aqui que estão com um serviço de qualidade, porque quando a gente fala em economia, eu estou movimentando geração de riqueza, geração de emprego, de renda, e é isso que a gente precisa fazer. Então, falar das políticas públicas em andamento hoje e aí, enfim, falar um pouquinho, e se vocês tiverem, eu acho que vale também, né, colocar perguntas aí no canal do YouTube. Pessoal, pode colocar perguntas no canal do YouTube, a Raquel vai começar a apresentação dela. Vamos interagir um pouquinho, que hoje a gente mudou um pouco o visual aqui, gente estava acostumado a ver aquelas estantes, a gente deu uma inovada aqui hoje, né, e a gente vai tentar cada vez inovar mais. É uma homenagem à Raquel hoje. Adoro inovação. A gente mudou totalmente aqui o estúdio. Então a Raquel vai estar aqui passando com os meninos ali a apresentação, que também ela fez uma apresentação em Canva, porque ela é chique. Ela falou PowerPoint é coisa do passado, e eu já gostei disso. É porque a Secretaria de Inovação, Tecnologia, né, Ciência, então é mais ou menos nesse sentido. Perfeito. Então, amiga, toca o bonde aí, que agora... Então é isso, assim, obrigada. Eu vi que tem servidores aqui, inclusive servidores que nos ajudaram nesse projeto, a Fernanda, a Orleide está aí, eu já faço o registro aqui, porque ela fez parte dessa construção, então é muito gratificante ver servidores públicos, né, tão engajados nesse tema. Então, quando a gente contextualiza, os meninos vão passando para mim o slide ali aos pouquinhos, não é isso? Pode passar. Bom, gente, então já
indo para os finalmente, né, fazendo um breve histórico aí, o mundo hoje ele vive esse tema tão pujante que é a questão da sustentabilidade. Ele vive tão pujantemente a questão da governança, da transparência e dos impactos sociais. A gente acabou de falar disso quando falamos aqui em igualdade, né, de gênero, está tudo tão entrelaçado. E a gente tem percebido que esse tema tem ganhado cada vez mais destaque, infelizmente, por questões negativas, né? A gente vive uma crise planetária, como os estudiosos costumam dizer, porque a gente tem o quê? Todo esse crescimento econômico não ordenado, não organizado, né? Ele trouxe impactos positivos, obviamente, nós vemos um capitalismo e que bom que é assim, porque a gente vive do fruto do nosso trabalho, enfim, mas ele também trouxe consequências, principalmente ambientais, e esse tema, né, quando a gente fala de energias renováveis, etc., era muito tema de ambientalista no primeiro momento, né? Então, você é do Greenpeace, né? Você é muito paz e amor, então... Eu chamo abraçadores de árvore. Pois é, então antes era isso, né? Era dedicado a... Então é um tema antigo, não é um tema novo, mas que antes a gente olhava, não, eu acho que é de povo que não tem muito o que falar, enfim. Infelizmente era olhado com preconceito, né? Assim, um pré-julgamento, né? Como ele virou a cereja do bolo agora, né? Então, e aí alguns acontecimentos que quando aquela velha história, né? Quando a água bate na gente, né? Quando a gente sente na pele, o tema começa, enfim, as coisas começam a ganhar relevância a partir do nosso ponto de vista. E a gente teve algumas questões mundiais que estão mais evidentes, como, por exemplo, a pandemia do coronavírus, inevitavelmente. E, enfim, eu não vou entrar aqui nos detalhes de onde surgiu a pandemia, a tese da conspiração, não é esse o objetivo. Mas, inevitavelmente, você tem ali desmatamento, você tem a migração das populações, enfim, bactérias, vírus, para o meio urbano, né? E como ele chegou, é uma consequência desse desmatamento. E aí doeu, né? Doeu no nosso bolso, com economias fechando, doeu na nossa pele, no nosso coração, com perdas de familiares. E aí, acendeu o alerta. Então, esse tema que antes era de quem abraça a árvore, ele vira o que antes já se gritava há muito tempo, uma prioridade, mais do que isso, né? Uma questão de sobrevivência pro mundo. E aí não é um tema do Espírito Santo, do Brasil, é um tema mundial. Exatamente. E aí a gente tem outro tema que está super em evidência, que é a questão da guerra, né, da Ucrânia com a Rússia, que infelizmente tem se prolongado mais do que deveria. E ele tem como tema central ali energias fósseis, a questão do petróleo, a questão, obviamente, também do poder, etc. Mas tem hoje como uma consequência para alcançar os objetivos que, enfim, infelizmente se espera com essa guerra, né, por parte da Rússia. Hoje a gente vê uma crise mundial de desabastecimento do gás, por exemplo, né? E aí você começa de novo, né, reacender e evidenciar ainda mais esse assunto. Então, quando a gente fala em energias renováveis, primeiro, né, eu aprendi isso com a Fernanda e com o time, que eu comecei a estudar isso lá na Secretaria em 2019. A gente tem que ficar bem atento. Energia renovável é uma coisa, energia limpa é outra. Você sabe a diferença? Vamos lá, a professora, né, ela tem essa mania. Vai lá, professora, por favor. Então, energia limpa. A água é uma energia limpa. Limpa porque não gera nenhum tipo de poluição ou sujeira. A partir dela, né? Mas não necessariamente renovável, porque ela é esgotável, né? Então, o nosso sistema é esgotável. Tem umas discussões aí, mas via de regra. Ok? Então, quando a gente fala, por exemplo, em energia renovável, eu estou falando daquelas fontes de energia que elas são inesgotáveis. Então, elas se renovam sempre. Automaticamente. Elas não têm fim. O Sol não tem fim. Se acabar o Sol, acabou o planeta Terra, né? Se acabar o vento, acabou o planeta Terra. As ondas do mar, se acabar as ondas do mar, acaba aí. Entendi. Então, aquelas fontes que se renovam, né? Elas se renovam, elas são renováveis e, consequentemente, limpas, né? Obviamente. Então, eu não tenho o quê? Quando eu produzo esse tipo de... quando eu utilizo, esse tipo de energia. Uma energia que polui menos. Então, se eu poluo menos, se eu emito menos gases, com os efeitos estufa, por exemplo, eu trago menos aquecimento para o planeta. E aí, consequentemente, eu consigo reduzir ali aqueles graus que anualmente tem subindo. E a gente consegue ali manter mais tempo de vida na Terra, né? Então, esse é o nosso contexto inicial. E aí, o que aconteceu a partir daí, né? A partir daí aconteceram algumas questões. Algumas grandes potências, eu não sei se vocês estão vendo o slide, acho que não, né? Só estão me vendo, mas não tem problema. As grandes questões mundiais, né? Eles começaram a criar propostas
eles começaram a criar projetos Agora já tá para vendo. quê? Agora estão vendo, pronto. Isso. Então, esse tema, que até então ele era focado de alguns grupos, ele era focado em alguns segmentos. Eu tenho grandes potências mundiais, como, por exemplo, a Alemanha, que está aí o projeto Descarbonização da Alemanha, que está na tela de vocês. Teve o projeto também, pode ir para o outro, só para a gente, salvo engano, o próximo conteúdo. É o da... A gente tem o projeto da União Europeia e a gente também tem o da Grã-Bretanha, por exemplo, que traz o quê? Projetos robustos de investimentos massivos em energia renovável, na produção de energia renovável. Então, qual o objetivo dessas grandes potências mundiais que ditam o mercado, inclusive o nosso, né? É o quê? É exatamente investir nessa geração para migrar de uma matriz que hoje é fóssil, que é voltada ali para o petróleo e para o gás, para uma matriz renovável. E aí o grande estouro também, eu acho que está no nosso próximo slide, a gente tem os Estados Unidos publicando aí, exatamente, um pacote, o maior pacote da história, ele é trilionário, né, em reais, que ele tem investimentos massivos na geração de energias renováveis e aí com destaque para energias solares, energia eólica, né, que é a parte do vento, e o hidrogênio verde, que a gente vai falar um pouquinho disso também, e é uma fonte muito interessante porque a partir de um processo químico, ele envolvendo amônia, etc., não sei se tem engenheiros aí, podem falar com a gente também, mas você tem toda uma expertise, uma forma de fazer logística com essa energia. Então, os Estados Unidos, no próximo slide vai aparecer para vocês, ele traz algumas matrizes para que, digamos, eixos... Meu filho falou que Elon Musk botou dinheiro nesse negócio aí desse hidrogênio, é isso mesmo? Muita coisa, até porque... Então vai ficar uma... Muita coisa. É melhor investir logo. A gente tem principais 3 eixos, né, que os Estados Unidos e assim como os outros projetos, a Alemanha, a Grã-Bretanha, a União Europeia, enfim, tem como um eixo. Quando a gente fala em política pública, né, pessoal, só para fazer um recorte aqui, a gente precisa ter nortes. Então, quando eu crio, por exemplo, um programa, eu preciso entender que esse programa ele tem que gerar alguns Fs, que a gente chama, né, os 3 Fs. Ele tem que ser eficiente, ele tem que ser eficaz, ele tem que ser efetivo. O que isso quer dizer? Quando eu crio uma política pública, eu como poder público, municipal, estadual, federal, eu preciso que não seja só bonito. Ele tem que trazer resultado efetivo, né? E aí, quando eu crio uma determinada política para fomentar um assunto, eu tenho que verificar quais ferramentas vão ser adequadas para que esses 3 Fs aconteçam. Entendi. Então, por exemplo, quando os Estados Unidos ele lança esse pacote para neutralizar essa emissão de gás de efeito estufa, ele está pautado em 3 grandes eixos, que é o eixo de financiamento bancário. Então, ele vai financiar empresas que vão realizar modernização ou projetos relacionados a energias renováveis, através de incentivos tributários. Então, parece... e aí, sobre esse tema eu falo muito, porque os incentivos tributários, eles são constantemente endemonizados, né? E a gente precisa entender muito bem que incentivo tributário ele é uma política pública, ele é uma ferramenta eficiente, eficaz e efetiva, mas para que isso aconteça eu preciso ter monitoramento e transparência. Né? Exatamente. O objetivo nunca é criar um benefício para um grupo de pessoas, não é um benefício para alguns, é criar um benefício que todos tenham acesso. Então, qualquer pessoa que queira trabalhar para aquele segmento beneficiado, para aquele produto ou para aquela área, todos tenham acesso. Então, primeira coisa é isso aí. Você não está dando benefício exclusivo para João, Maria ou José, porque aí não vai servir. E que esse benefício ele venha revertido de outras coisas que tragam para o Estado, para o município, para a União, um retorno do que ele está concedendo. Perfeito. Então, o retorno não é o pagamento do imposto, mas o retorno é trazer emprego para uma região, por exemplo,
Desenvolvimento social, desenvolvimento social da Sudene, por exemplo, que é uma área extremamente pobre do nosso país, sertão. Isso. Então, assim, traz emprego para uma região que não teria emprego sem essa oportunidade. Assim, aí fazendo, né, um adendo ainda sobre a questão dos incentivos. Primeiro que os incentivos fiscais, na nossa estrutura de Brasil, de legislação, sem falar de juridiquês, ele está na Constituição. Eu costumo dizer para os meus alunos, quem que é a Constituição Federal, gente? É o sol. É o sol. A Constituição é o sistema, é o sol dentro do nosso ordenamento. A gente tem várias leis, decreto, contador, vê toda hora uma, né? Isso. Lei, decreto, portaria, mas quem que manda em tudo? É a Constituição Federal, que é o nosso sol. Então, os incentivos tributários, eles estão, inclusive, previstos lá para exatamente como vocês disseram, gerar desenvolvimento econômico, equilibrar e, como está na tela, fomentar o quê? Fomentar política pública. Então, quando o governo dos Estados Unidos diz o seguinte, vou conceder incentivo tributário para importação de equipamentos ou produção de equipamentos solares e eólicos, e aí não quer dizer que ele está deixando de arrecadar, pelo contrário, a gente chama de arrecadação indireta, né? Porque o que acontece? Eu não arrecado com aquela produção daquele copo, mas eu vou arrecadar, por exemplo, quando a Carla for comprar produtos na padaria, no supermercado, for no salão de beleza, então você tem todo o impacto que você vai gerar em toda uma arrecadação. Então, quando a gente fala em renúncia fiscal, é um tema que um termo que eu não gosto de usar, porque não é uma realidade. Então, não tem como você medir indiretamente, porque aquele dinheiro vai circular, ele vai ficar no bolso. Mas sabe o que é a boa notícia? A gente, hoje, o mundo, dados é o novo ouro do mundo, né? Sim. Então, a informação, ela é muito rica. E, assim, a gente, hoje, tem conseguido estruturar formas de, ainda que dentro de uma provisão, mensurar impacto, sim, na economia dessas empresas com incentivo. Então, só fazendo um merchan aqui, o Espírito Santo, por exemplo, publicou o portal nessa gestão, que é o único estado do Brasil que tem lá o impacto dos incentivos de forma transparente por região e por município. Bacana. Então, você entra lá e você consegue ver. As empresas que têm Compete, têm Invest, têm um site, tem um Power BI, que você consegue ver. Gerou tantos empregos diretos, tanto indireto, arrecadação e investimento. Então, hoje a gente tem isso. Sim. Então, são formas de você exatamente analisar o impacto. Mas aí, voltando a falar dos Estados Unidos, ele também tem uma coisa muito interessante. Ele fez um pacote nacional. Ok. Né? Então, quando a gente olha a nível Estados Unidos, ele deu alguns alertas. Opa, essa onda aí não vai passar. Porque eles estão investindo, a retomada, inclusive esse plano dos Estados Unidos, que foi lançado mês passado, é para eles combater a inflação. Então, eles estão apostando o combate à inflação no tema de renováveis. Seja, então, olha o tamanho, diz a potência econômica, né? Exato. Só para ser tempestiva, a gente está falando aí dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e... Tô um pouco louca, tá, gente? Alemanha. Tem alguns exemplos, mas tem vários outros. Alemanha, que foram os três que você citou, né? Que são... Eu até anotei aqui para poder contextualizar. São o primeiro mundo, né? Ele sempre foi um grande mercado, um grande impulsionador de tudo. E o primeiro mundo atrasou demais tomar iniciativas para a proteção, né, de tudo isso que a gente já sabe que é necessário, que está lá nos ODS do Pacto Global, porque não é só sustentabilidade. Não, necessariamente são os três. Tem governança, erradicação da pobreza, tem a governança, né? Então, esses países demoraram muito e eles culpam os de terceiro mundo, como a gente, por exemplo. Você tem que proteger a Amazônia. Beleza. Então, mas você não faz sua parte, né, meu bonitão? Exatamente. Então, eu queria, primeiro, essa questão toda da sustentabilidade, desses projetos de energia renováveis, a gente sabe que vai impactar diretamente na empregabilidade, vai impactar diretamente no crescimento desse mercado e vai impactar altamente no crescimento de empresas. Eu fui no evento do IBF do Espírito Santo, porque eu descobri nesse evento que tem IBF no Brasil inteiro, eu nem sabia, né? Então, fui no evento do IBF do Espírito Santo, que teve um painel só disso, com empresas ligadas ao Grupo Águia Branca, por exemplo, ligada a outras empresas que estão aí já se preparando para mercado de crédito de carbono, já preparando, vindo para o Espírito Santo. Eu vi um grupo de empresas grandes da área de energia, né, que está trabalhando em energia renovável, e aí eles apresentaram dados do impacto dessas energias renováveis no Brasil e principalmente no Espírito Santo, que, segundo eles, é um estado extremamente adaptado
e muito bom para isso. E Você eles já deram dadas. ela tá avançando aqui. Não, porque eu tô pegando tô adorando, tô adorando. os países de primeiro mundo. Então, assim, quando eu tava ouvindo ele falando, e depois você sabe que eu tô nesse negócio por causa lá da entidade que eu presido, e aí eu tô indo a todos os eventos, assistindo palestra, né? Porque eu tenho que fazer o meu projeto aqui. Eu tenho 2 anos para apresentar um projeto. Para apresentar e implantar parte dele. Então, acompanhando isso, eu me pergunto, cara, será que nunca teve um estudo, ou nunca foi apresentado o estudo do nosso estado, a possibilidade que ele tem dessa geração? Você falou aí a questão do sol, do vento, né? Então, se não tiver vento, nós vamos morrer, né? Porque você vai respirar, né? Então, Sim. assim, todas essas que você colocou ali, né? Que é programas nacionais, questão de financiamento e incentivo fiscal, esse projeto de energia renovável, essa questão de energia renovável, tem tudo isso embutido? Na sua visão, como hoje você é uma especialista do assunto, assim, está se tornando uma especialista cada vez mais, isso vai realmente ter acessibilidade de todas as empresas? Ou só são grandes empresas que o investimento é muito alto? Como que vai ficar isso na visão do Brasil com esses investimentos, que são investimentos caros hoje? Ainda é algo muito caro. Não é uma energia renovável, entendo eu, mas, por exemplo, o CRC colocou fotovoltaica. Escritórios de amigos meus estão colocando fotovoltaica, né, as placas. Então, de quando a gente colocou para agora, pegando exemplos de amigos... Fotovoltaica é renovável. Porque É isso, solar, entendeu? isso. É solar. Então, é quando renovável. você pega ali, então você fala assim, gastou 200 mil para colocar. Hoje, eu já conheço pessoas que gastam muito menos com a mesma quantidade. Sim. Então, isso Ou seja, tudo... não é um acesso fácil. Não é um acesso fácil. Então, e como você está no slide lá, é um programa nacional, financiamento e incentivo, você acha possível, a um curto espaço de tempo, nós falamos 2030, né? 2030 você acha curto? Eu acho médio. Curto pra mim é 24, mas ok, curto. Eu tá? acho curto para captação de negócio, porque isso tudo está ligado, vai estar Mas tá voltado. acontecendo, isso que é a boa notícia. Então, isso eu queria que você falasse. Como é que está a sua visão disso, Em né? relação- Porque eu estou tentando convencer empresários, a usarem, na área que eu trabalho, que é construção civil, usarem esse aspecto. Isso é modinha, é muito caro, eu não vou conseguir vender um apartamento, porque o preço vai ficar não sei o quê. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta, para chegar Perfeito. nesse ponto. E aí era o próximo slide, então obrigada por você introduzir isso. Eu nem sabia, tá? Eu não vi sua apresentação, eu não consegui baixar ela antes, nem sabia. Eu anotei aqui quando você estava falando. Já foi. Tá. E no Brasil. Então, quando a gente fala, né, e aí os empresários vão me dar uma aula sobre isso, quando eu falo em custo, em preço, né, quando eu falo em deixar mais acessível, eu estou falando em escalar o produto, né? E aí, por que eu dei toda essa contextualização? Por que eu dei toda essa contextualização anteriormente? Para dizer que se antes ele era um assunto de poucos, hoje ele é um assunto mundial. E depois dessa né, os economistas chamam de teoria da sinalização, né? Quando os Estados Unidos, a maior potência para tratar de um programa de recuperação econômica, ele diz que o eixo vai ser economia verde, isso não é espuma, não é espuma, né? Então a gente tem efetividade no que se refere é um caminho sem volta. Então, assim, primeiro falando assim, essa frase que você mencionou que alguns clientes dizem, é modinha, acredito que as empresas que não entenderam que não é modinha, não é que elas vão perder mercado, elas vão deixar de existir em médio e longo prazo. Porque eu vou ter um público muito mais exigente. Carla, você é um público exigente para... Você acha que eu consigo tendenciar, ou natural, ou forçadamente, a uma pessoa física comprar um produto que seja mais sustentável do que outro? Eu acho que vai ser natural. Quando a gente fala, em... Estou perguntando sua visão mesmo como Isso, quando a gente fala nesse tema, a gente começa dizendo o seguinte, é mudança de cultura, Carla. Okay. Então, assim, o mundo culturalmente está mudando. Quando que você imaginou que os Estados Unidos fariam um plano de recuperação da sua inflação não para isso. em verde? Sabe por quê? Porque ele não ao protocolo de Kyoto, por exemplo. Porque as empresas... Ele não aderiu, lembra? Exatamente. Ele não aderiu. Então, assim, jamais imaginei, foi algo novo. Ninguém imaginava a inflação lá da forma como está. Ninguém imaginou que os Estados Unidos se abalasse com alguma coisa. Então, assim, eu estou falando em mudança de cultura, né? E essa geração que vem, né, que tem aí, que está nos sucedendo, ela é exigente. Sim. Ela é exigente. Ela vem então, assim, nível. naturalmente, né? Eu tenho uma irmã de 22 anos, né? É engraçadíssima. Ela já olha o produto, não, mês que você vai comprar o produto X, irmã? Não, vou esperar o mês que vem que ele custa um pouquinho mais caro, mas ele é um produto que não agride o meio ambiente. Ponto. E ponto. Então, assim,
é isso. Você tem uma geração hoje, aí falando, por exemplo, da questão social, que se a empresa não converge com os meus propósitos de vida, eu não quero trabalhar para você. Sim. Cara, Raquel, Né? posso falar um negócio? Pode, claro. Nesse... Não, mas é que assim, é que eu não quero atrapalhar seu raciocínio, sua contextualização. Agora, recentemente, a gente foi num seminário em Israel. E, cara, assim, eu fiquei encantada, né? Eu já cheguei até dando palestras, usando os slides do pessoal, já dei 2, 3 palestras usando os slides, usando as informações. O estudo que foi apresentado da mão de obra é exatamente isso. Então, assim, um estudo do MIT, né, nos Estados Unidos, falando do perfil do empregado, né, daqui aos próximos 5 anos. E aí eu diria nem que é empregado, do trabalhador, porque Então, eles não querem ter carteira assinada. Exatamente, do trabalhador. Essa questão de carteira assinada eu não quero mais, eu quero entregar resultado. Não quer carteira assinada, não quer regime fixo, É isso. Não querem trabalho... Vão mudar de querem carreira. trabalho Híbrido. híbrido. Eles vão mudar de Não carreira quer mais 5 trabalho. vezes isso. dentro da mesma profissão. O estudo do MIT é que eles vão mudar de carreira 5 vezes. Até eu me encontrar como culturalmente o Exatamente. propósito. Converge E vão- comigo, vou ficar E aqui. vão mudar, inclusive, quando estão no curso superior, em estudo. Então, assim, foi inclusive, o estudo fala que o trabalhador jovem, né, ele vai desenvolver novas habilidades, que é o soft skills, e cada nova habilidade que ele desenvolve, ele vai ter 13 novas oportunidades de emprego. Então, eu peguei o estudo depois, olhei, eu me interesso muito por essa área, e eu acho que é uma área que tem tudo a ver com o que você está falando, porque a partir do momento que você muda a cultura das pessoas para aquisição de Isso aí. produto, quem produz e entrega o produto também tem que mudar. É isso aí. Então, as pessoas têm que entender que realmente está mudando. Veja, o capitalismo, o mercado, os empresários vivem para o consumidor. Sim. Isso é óbvio, né? Então, se eu preciso encantar o meu consumidor, eu preciso começar a entender quem é esse meu novo consumidor. Eu lembro que uma vez eu estava visitando uma grande montadora mundial na planta de São Paulo, né? Que eles aumentaram a nossa operação aqui. E aí a gente conversando e eu falando, nossa, esse modelo ficou legal. O primeiro foi feito aqui no Brasil, foi a primeira vez na história que primeiro é lançado no Brasil e não nos Estados Unidos, etc. E aí eu perguntei, mas olha só, é muito difícil, porque você tem que projetar um carro pensando em como vai ser seu público daqui 5 anos, porque é o tempo de maturação de um projeto, ele é exatamente isso. Teste. Então, assim, e aí eu vou para o outro gancho, né? Que também, e a gente percebe isso acontecendo. Tem que mudar a cultura no Brasil, principalmente, em que sentido? Isso não é problema das grandes empresas. Isso é problema de todo mundo, é o meu e seu. A gente pode ir em casa, né? Aquela velha história. E assim, aí só para terminar esse raciocínio. Quando eu estou falando de pequena e média, hoje, por exemplo, eu visitei algumas empresas no município aqui do interior do estado. Visitei uma fábrica de mamão. Eles estão fazendo um processo super inovador, que eles estão esterilizando o mamão com ozônio. Então não tem nenhum tipo de químico. Eles estão na pauta ESG. Quando eu falei, nossa, que legal a sua pauta ESG. Ele, o que é isso? Eles não sabem o que é. Então, esse caro não é, muitas vezes. E outra, quando a gente fala de energia, por exemplo, solar, gente, que é o que eu vou chegar quando falar na parte dos nossos incentivos. Hoje eu tenho um modelo de negócio, né, que foi formatado no Brasil com o marco legal chamado geração distribuída, que é assim, eu faço um consórcio, a gente vai criar um consórcio e nós vamos ratear o custo dos equipamentos e vamos ratear a energia. E aí eu falo muito isso, né? Eu gosto dessa pauta de sustentabilidade, renovável, de social, ela é muito mais que porque as pessoas ela é mais do que concorrência. A gente não é concorrente. Você produz o mesmo produto que eu. Mas nessa pauta aqui, nós vamos ser inteligentes, como somos, como todo empresário é. Então, como assim, Raquel? Beleza, nós vamos criar um consórcio, uma cooperativa, enfim, dependendo do modelo de negócio. Vamos fazer um parque fotovoltaico. E, além da gente dividir custo, nós vamos também reduzir os nossos custos. Sim. Você e eu vamos reduzir, por exemplo, que é o que eu vou chegar mais daqui 5 minutos, prometo. Na questão dos nossos benefícios tributários, que a gente também já colocou, já tem esse benefício rodando aqui. Eu vou reduzir também custo de energia. Consequentemente, nós dois vamos continuar competitivos para o mercado, que é muito mais do que nós dois. É Brasil, é mundo. Isso, é o seu, é o meu, mas que junta. É isso. Então, o que eu ia contextualizar é que nós estamos acostumados a criar soluções, assim, e o brasileiro é muito bom nisso, em criar soluções tendo como base a necessidade. Não só brasileiro, isso é no mundo todo. E quando nós temos água em abundância, alguns fatores que nós temos em abundância, nós temos então dificuldade de ver
a necessidade de criação de outras coisas, né? Perfeito. Então, o Brasil, se não foi um dos precursores, mas foi um dos primeiros a criar um combustível, que foi o álcool, há muitos anos atrás, o etanol, para uma solução de pouca gasolina com gasolina cara. Quer dizer, foi a melhor solução? Não, gente, não estou avaliando se foi a melhor solução. Não é essa a questão. Estou falando que parte da necessidade, entendeu? As oportunidades. Nós vimos em Israel, eu estava com Carla nessa viagem, nós vimos coisas incríveis de plantio no meio do deserto. Gente, agricultura no meio do deserto, uma plantação de banana. A banana precisa de água. Aqui no Espírito Santo está seco, agora as bananas, a gente vai na feira, as bananas estão fininhas assim, ó. E o produtor fala assim, nossa, mas tá seco. Tá tão seco, tem chuva, a água, ó, tá escassa. Lá eles produzem dentro do Lá eles deserto. produzem no meio do deserto, porque desenvolveram um sistema de irrigação único no mundo. Então, assim, por que necessidade, gente? Nós bebemos água de um bebedouro de água, que era captação de água do ar. Você tem noção que ele condensa a água do ar e joga no bebedouro para você Inovação, beber? né? Por isso que eu acho que é totalmente o que a gente está vivendo hoje. Eu acho que falta formalização daquilo. Falta diretriz, Isso né? aí, falta Isso diretriz. Que é o que está no slide para Exato. Então, Então, quando eu falo de segurança jurídica, porque hoje eu não tenho, por exemplo, um marco legal das energias eólicas, que é aquela... posso só fazer um desabafo? Vai ficar registrado, mas eu não vou falar nomes. Gente, eu vou falar agora, já no nosso ato eólico. Aí eu vi agora... E assim, a Deixa eu gente... falar, quando fala nomes é onde a gente faz Não posso não. e publica. Não. Se você não falar nomes, aí... Mas aí, enfim, eu vi uma propaganda recentemente na TV, num período específico, como nós estamos vivendo aqui no mês de outubro, que se acontecer isso, eu vou colocar catavento no mar. Aí meu coração doeu, assim, né? No mar. Ele quis dizer pás eólicas offshore, que é geração de energia no mar, que era para já estar regulado, meu povo. Então, assim, quando você olha para Eixo Brasil, você tem segurança jurídica, e eu estou vendendo catavento agora, na próxima mandato. Né? Mas vamos em frente, Brasil. Passou, já fechei o parênteses, tá? E aí... desculpa, termina. Só para fechar aquele contexto que você falou do ecossistema, como que isso impacta uma comunidade, uma sociedade, um estado e um país, né? A gente tem um cliente com operação na Bahia, numa região extremamente carente de tudo. Mas ele entendeu que ele precisava tratar o produto dele, que na ocasião era manga e banana. Ele precisava tratar o produto dele para que ele pudesse, com o fluxo do processo da produção da banana, ele chegar com a banana no supermercado com um selo. Um selo dele, com a marca dele. Mas aquele selo era um selo interno. E ele falava, eu preciso cumprir isso aqui para que eu coloque isso aqui dentro da minha distribuidora em Salvador e eu consiga distribuir para as melhores redes com esse selo. Se eu aqui internamente conseguir esse selo, significa que eu posso vender para a melhor rede que eu puder. E aí, ele fez isso e pegou a primeira maior rede. Depois ele pegou a segunda, depois ele pegou todas as maiores. E aí ele fala assim, me falta banana. Eu não tenho mais banana. Agora eu estou criando um modelo que já tem, de como eu vou comprar banana daquele produtor que não consegue chegar nesse distribuidor com o meu selo. Então, ele não sabe que o nome disso é ESG. Ninguém falou isso para ele. Mas ele faz exatamente isso. O impacto disso é tão grandioso no caixa dele, no resultado financeiro econômico dele. Não, e no ecossistema e no ecossistema, na que ele comunidade, tá, que está chegando lá naquele produtor Ele está primário. esterilizando sem fertilizante, Exato. devolvendo água limpa. Não, e ele faz uma coisa com a banana que você fala, não acredito que eu pago só isso pela sua banana. Fala, né? Não acredito tudo isso, com né? tudo isso. Aí Né? você E falou... ele aprendeu a otimizar custo para conseguir ter o selo que ele mesmo criou, que hoje a maior rede do país fala, eu só quero a sua, eu só quero comprar com você por conta disso. Eu vou esperar você terminar, aí você me fala que eu venho com a pergunta. Tá. Com a É pergunta. um gancho, eu adorei a pergunta. Daí você vai... São duas, tá? Tá, São eu duas, só vamos vi lá. uma. Tiago, prazer Um ter parênteses você. aqui, gente, perguntas. Tiago, É bom que joga Tiago no fogo. Soares perguntou aqui, fale um pouco sobre o marco regulatório para a exploração de energia eólica, solar ou das marés em alto mar. O Espírito Santo tem potencial para essa Eu exploração? adoro essas pessoas. Faz a próxima, porque é o próximo slide. Espera lá. aí, calma pra gente mudar. Tiago, Não muda. Tá.
com que o governo do Espírito Santo, o governo estadual, está analisando e colocando em prática a pauta do ACG. Perfeito. Então, olha só. Essa foi a pergunta da Fernanda. Fernanda, um beijo pra você. Fernanda, querida, Fernanda Orletti. Fernanda Inclusive, ela tem culpa nisso aqui. Eu tô aqui graças ao incentivo dela. Ela é uma servidora fera. Só um parênteses, você falou ESG, eu falei, talvez tem gente que está nos assistindo que não sabe o que é ESG. Então, só um parênteses, tá? Realmente. O que é ESG? O que é essa sigla, né? São siglas, né? São 3 siglas que ela envolve terminologias em inglês, que quer dizer o seguinte, que agora as empresas, elas têm que observar, não que tem, né? Mas tem como foco observar questões sociais, ambientais e sociais. Então, todo esse contexto que eu falei antes, esse ESG é o seguinte, e por isso, assim, que eu sou apaixonada no ESG, sabia, meninas? Porque ela não é uma imposição normativa. Ela é algo que nasce no mercado. E quando nasce do próprio mercado, o ecossistema se mantém, né? Perfeito, então, com você. É uma questão de consciência. então assim, Concordo com exatamente. você. Então Não é as empresas impositivo, já entenderam é o seguinte: olha, eu tenho que criar lucro porque eu estou no capitalismo, beleza. Mas quando eu crio esse movimento, né? Eu exploro a minha atividade econômica visando o bem-estar dos meus stakeholders, e essa palavra ficou super na moda. O que é esse tal de stakeholders? Quer dizer o que é o meu acionista? Inclusive, mas não somente. Também. É o meu acionista, é a comunidade que está próxima do meu entorno, são os meus funcionários, é o poder público, é o governo federal, municipal, estadual, é o órgão de controle. São todos que, direto ou indiretamente, recebem o impacto dessa atividade empresarial. Vivem esse ecossistema. Então, quando eu gero a minha atividade, então eu sou produtor de morango, e nessa produção eu gero bem-estar para toda essa cadeia, eu tô falando, eu vou ter que comer isso que eu botei a mão, né? Mas depois. Eu tô falando, em ESG. Mas então. Tá com nojinho, Raquel? Não, gente, vocês, né? Então, o que o Espírito. A primeira pergunta é o que o Espírito Santo tem e qual. Você tem isso mapeado, não é isso? Então, como eu mencionei, assim, a gente tem, por exemplo, hoje um portal ESG, né? Se vocês quiserem depois pesquisar, portal ESG. es.es.gov.br. Então, é um primeiro passo, é um dos primeiros estados a fazerem isso. Então, a gente mapeou e classificou por ordens, por números, né, classificações da ODS, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é toda aquela diretriz mundial para como as atividades econômicas precisam seguir o caminho, lembrando sempre desses 3 aspectos, os impactos ambientais, sociais e de governança, transparência, combate à corrupção. E a gente tem especificamente, que aí eu vou pedir o próximo slide, que é o que a gente, e também vou responder a segunda pergunta, objetivos mais concretos. Então, a gente tem, por exemplo, que foi lançado agora em agosto, o nosso novo Atlas Eólico. Então, o que é isso? O Atlas Eólico, ele é uma plataforma, a gente tinha um Atlas Eólico impresso, tá aí, depois se vocês quiserem acessar. Esse Atlas a gente fez com uma parceria da União Europeia, com a GIZ, o governo alemão. Então, nós desenvolvemos todo um sistema que é acessível, gratuito, com todas as informações teóricas de potencial de geração de energia eólica onshore e offshore. O que é isso? Eólica, onshore, aquelas pás, né? Aqueles... me recuso a falar catavento, gente. Aquelas pás eólicas que estava aqui no início, da minha apresentação, em terra, né? E também em mar. E também é interessante porque essa plataforma ela está bem robusta, bem interessante, porque a gente traz também infraestrutura, né? Ou seja, linha de transmissão. A gente mostra também a questão. Eu agradeço, porque eu sou de licenciamento da área, então. Não, e o que é interessante? O cara importa o produto que vai gerar energia por aqui com benefício. E olha que interessante, assim, quando a gente começa a pulverizar a informação, por exemplo, a gente descobriu que o principal porto que recebe os equipamentos, né, as máquinas para movimentar, por exemplo, os guindastes de pás eólicas no Brasil é o Porto do Espírito Santo, que leva para o Nordeste. Com benefício fiscal. A principal empresa de tinta de pás eólicas da América Latina fica no Espírito Santo. Então, assim... E daqui a pouco a de energia também. E de energia. Então, Pelo e aí, que eu vi lá da própria empresa, esse mapeamento, a gente ouviu esse elogio, inclusive, da própria Shell, quando a gente fez o lançamento recentemente, que outros estados fazem termo de cooperação para receber informação que nós disponibilizamos publicamente. Por quê? Aí é o G do ESG.
Se a informação ela é de todos, eu poder público, não tenho o direito de escolher para quem eu vou entregar a informação. Então, eu entrego essa informação para todos. Está aqui. Então, eu estou falando do S, de sustentabilidade. Então, estou falando de todo o impacto que o Espírito Santo tem. Está aí na tela. No primeiro mapa, que era lá de 2009, dizia que a gente tinha um potencial para gerar só 4 gigas de energia. É pouquinha coisa, viu? Agora, essa nova... E por que mudou tanto? Metodologia nova, ou seja, cálculo, equipamentos novos, estudo, tecnologia, tecnologia. Eu tenho o quê? Eu tenho uma cadeia de se desenvolvendo mundialmente, então eu tenho redução de custo, eu tenho novas formas de cálculo, e aí a gente tem um potencial de gerar aí, tanto a somatória, né, de em terra e em mar, 42 aproximadamente 1.000 gigawatts. Só para você ter uma referência, o que isso quer dizer? A gente já consegue abastecer metade do Brasil mensalmente. Só o Espírito Santo. Se a gente fosse olhar o quantitativo, né? A capacidade de geração. Claro que tem os recortes ambientais, etc. Mas para a gente ter noção da vocação. E eu quero aproveitar que meu amigo, cliente que é o mais importante, vice-presidente da Findes, está aqui nos assistindo. Viu como você é famosa? Hoje é o francês, mas é português. Eu quero aproveitar e dizer o quanto é importante a parceria público-privada e o desenvolvimento disso em parceria, porque assim, e aí sim eu acho que é onde as entidades mostram o seu valor. Então, quando a gente pega aquele recurso do Sistema S, você começa a inserir através da Federação das Indústrias, que pode ter toda a parceria com o Estado. Quer dizer, eu não preciso fabricar o dado de novo, se eu já tenho esse dado fabricado. Eu lancei lá, nós estamos lá, inclusive. Então acho que, olha a grandeza disso. E aí eu falo, né? Você mostrar esse dado primeiro, você transparecer esse dado, oportunizar para as empresas, Raquel. É tão legal isso. E como que isso vai ser um marco para o nosso estado, né? E assim, independente de território, porque a gente territorialmente tem um estado pequeno, né? Vamos dizer, de faixa de terra, a nível de Brasil, a gente tem um puta de um potencial enorme. E isso, gente, assim, é um mercado para as empresas, para os contadores, para os advogados, porque tem a questão regulatória, é um mercado para os bancos, né, para as instituições, para os bancos estaduais, para os bancos federais de incentivo e de financiamento. Então, isso tudo que você está passando, a gente, claro, o Pacto Global, o ACD, 2030, 2050, é super importante, mas olha o quanto que isso não referencia. Nós vamos aqui com objeto de energia, mas olha tudo que você já falou. Você já falou da questão da transparência, da questão da corrupção. Então, tudo isso está ligado. Da questão do impacto social, dos empregos, do nosso perfil, do mercado de consumo. Daqueles 17 pontos, a energia pode atender um monte de coisa por resultado. Eu diria que 100% dos princípios da ODS. Dos princípios da ODS, dos 17 ao 10. Então, veja, olha que legal. E assim, a gente tem uma outra empresa do Espírito Santo, vou só falar isso para voltar para você, que eu vi um projeto irado. A gente tem uma puta de uma empresa aqui, que é a Forte Leve, não tem aqui para não esquecer, que é uma empresa que está lá no sertão. É lindo o projeto deles, né? Lá no sertão do Nordeste. É o que eu vou falar, lá no sertão do Nordeste. Levando água para aquelas pessoas, trazendo cultura, o que a Milza falou. Eu vi a filmagem, eu pesquisei na internet, produção de morango no sertão. Cara, além de ser um projeto maravilhoso, é um projeto lindo e que leva dignidade para aquelas famílias. Sim. Então, é muito mais, Raquel, por isso que eu mencionei das 17 ao 10, é muito mais que energia renovável, entendeu? É muito mais. Então, eu chego até a me emocionar porque eu acho tão lindo, né? Quer dizer, está gerando emprego. Claro, não vou ser hipócrita, também está gerando dinheiro para essas empresas, mas, pô, elas estão trazendo projeto. Vamos lá, nós estamos falando do capitalismo. Sim, não, é isso, de tanta transposição do São Francisco, que não fez, e quem vai fazer, e que não sei o quê, e que vai fazer. E o que aconteceu de verdade para trazer dignidade para essas pessoas e a oportunidade de viver melhor, e não politicamente. E não politicamente. E o ponto que vocês falaram, a Carla falou, da importância do relacionamento público-privado, né? E aqui a gente tem acesso, talvez pelos órgãos que a gente representa, que a gente participa, as entidades, a gente tem acesso do que acontece um pouco nos bastidores, que é o extenso trabalho que vocês têm, né? E a gente, enquanto cidadão, enquanto empresário, assiste o quanto isso mudou. Né? Como que é importante você ver isso que você falou, a gente deu transparência para aquilo que o Estado está fazendo, mas isso é sensível a nós, a gente consegue perceber e conseguimos ter uma percepção diferente do que é órgão público. Não, é diferente. Eu vou emocionar, agora eu vou encher os olhos de lágrimas aqui. Eu acho porque vocês falarem isso num momento desse, assim, porque a gente
porque a gente não tá falando de política, a gente tá É falando de isso, trabalho. mas ao mesmo tempo é resultado e assim, por exemplo, vocês me conheceram, assim, embora eu já tenha uma vida profissional há muitos anos, trabalho desde meus 12 anos, vocês me conheceram mais depois que eu entrei, né? Então deu mais visibilidade. E assim, só um parênteses, tá, gente? Se a gente não tivesse um chefe de Estado hoje que me diz que essa menina aí é parente de qual político? De ninguém. Ah, mas eu vou dar uma chance. Puxa vida. Então, assim, Exato. foi bem legal isso. Então, assim, só pra... Não sei se vocês terminaram o... Não, já acabou. Não, já acabou. Já tá na tela, não sei se ele vai colocar pra vocês. A gente tem o Atlas Eólico. Então, Acabou essa parte. acessem, tá? É www. Depois, Fernanda, coloca aí pra turma ver. .atlas.sectids.es.gov.br. É só fazer acesso, e-mail e nome e você vai passear. Tem referencial teórico para a turma da academia, para estudar. Então, Legal. assim, é muito, Ou seja, muito oportunidade interessante. para todos, né? Tudo. Não tem como a gente crescer economicamente sem envolver a academia, que vai tratar da parte de inovação, sem envolver um ambiente econômico. E a gente também tem a nossa vocação solar, a nossa agência reguladora, que não é uma agência ali que cria política pública, ela regula o mercado, mas eles são ótimos parceiros nossos, que faz parte da cúpula do Estado, que é a ARSP, que é a Agência Reguladora de Serviços Públicos, junto com os meninos. Pode voltar para o outro lá, querido. A gente está terminando de atualizar o nosso Atlas Solar. Mas falando para o Tiago, tem regulação da exploração de energia eólica? Ah, vou falar, deixa eu só falar do solar. Então, quando a gente fala já volto, Tiago, da solar, a gente também vai publicar o nosso Atlas super atualizado. Aí na tela de vocês já tem um mega spoiler do Atlas atualizado. E esse vermelhinho aí é para mostrar a vocação e o potencial de geração de energia a partir do sol. É pouco ou muito esses vermelhinhos? Bastante coisa, né? Mais dois ali. Então, assim, o Espírito Santo é bem privilegiado. Então, só voltando, eu acho que eu esqueci de responder uma parte da pergunta do Tiago. Regulação eólica offshore. A gente tem um decreto tímido, mas ainda existe um projeto de lei que está em vias de conclusão de votação no Congresso. Foi votado por uma das câmaras, agora precisa terminar de concluir a votação no Congresso, e ele é fundamental para eu entender qual vai ser o modelo de... Aqui que está travado em mim, né? Qual é o modelo de negócio? Qual é o modelo de negócio que vai regular a geração eólica, principalmente a offshore? Se ela é via leilões da ANEEL, como é que vai... Se é a partir da minha emissão de pedido de termo de referência junto ao IBAMA, enfim... A gente ainda não tem a regulação concluída da eólica offshore. Da eólica onshore, temos. Né? Tanto a gente tem, se passear um pouquinho pelo Nordeste, tem várias. Ainda não temos no Espírito Santo uma planta de eólica onshore. Ainda estou aqui polvorosa para tirar foto, mas calma. Mas assim, então respondendo, Tiago, legislação no que se refere à eólica onshore, que é aquela produzida em mar, aquelas pás, né, que você vê gigantes em terra, temos. Offshore, ainda precisamos concluir o marco legal da energia offshore no cenário federal, porque cabe ao governo federal regular mar. Né? E o Estado não tem competência para fazê-lo. Então, eu preciso, para uma questão, lembra do sol, né, da nossa Constituição, a partir da determinação constitucional, eu preciso que o governo federal faça essa regulação. No que se refere à questão fotovoltaica, então, também eu tenho vocação. O próximo slide para a gente já terminar, senão a gente vai falar até amanhã. Eles vão me matar, pode pular isso também? A gente tem esse programa Gerar. O Gerar é um programa de geração de energias renováveis. É o quê? Entendendo todo esse mapeamento, entendendo inclusive, né, que a gente tem um governo que desde lá da primeira gestão já trazia algumas legislações, aliás, várias relacionadas à questão ambiental. A gente entra agora especificamente num programa que ele traz. E aí é muito interessante que nós desenvolvemos esse projeto com base, não no que a gente achava. Lembra do 3Es? Eficiência, efetividade e... Eficiência, efetividade e... Esqueci. Eficácia. Ela, viu? Adoro aluno que presta atenção na aula e ajuda o professor. Nós pegamos as principais políticas públicas no mundo. Então, existe um órgão ambiental, um organismo ambiental chamado IRENA, né, que é uma agência referência em energias renováveis no mundo. E eles disseram o seguinte: para que políticas públicas fomente de uma forma eficaz, efetiva e eficiente a questão de renováveis, ele precisa desses eixos. Então, ele precisa ter financiamento. E a gente tem, por exemplo, as linhas de financiamento. Tem uma linha específica no BANDES, que é o nosso Banco de Desenvolvimento, só para fotovoltaica.
a gente precisa ter incentivos tributários. E aí, por que incentivos tributários é importante? Eles vão ser infinitos? Não. Eles são importantes com prazo. Ok. Porque isso quer dizer... Exato. Enquanto eu não tenho a produção por escala... Vai impulsionar. Perfeito. Enquanto eu não tenho a produção desses equipamentos por escala, então assim, eu não sou fã de conceder incentivo tributário para carro elétrico. Eu tenho essas ressalvas. Eu sou a favor com prazo, não há de infinito. Eu ainda esse produto é caro, eu preciso escalar ele. Por isso você consegue. Quando ele baratear, você não precisa isso mais. Não sou eu que estou dizendo, é o mundo. Não, e tá? quando ele baratear, você vai precisar mais, porque vai ser uma realidade mundial. E aí não é a nacional. Raquel, a literatura mundial que vive isso, a Alemanha é o maior case, por exemplo, sobre energias renováveis, eles falam muito sobre isso. Então, incentivos tributários, eles também disseram que é importante a gente ter o acesso à rede. O que é isso? Eu tenho a minha casa, coloco a minha placa solar e gero a minha energia. Só que eu dependo de uma concessionária para distribuir. Lembra daquelas linhas que a gente vê, os postes? E essas concessionárias precisam dialogar comigo. Entender que eu não sou um concorrente. Então, eu preciso, como poder público, colocar as duas pessoas para conversar sem briga. O consumidor que vai gerar e a concessionária que vai distribuir. Eu sou a favor da gente colocar para beber primeiro, que depois eles conversam. Acho que vai assinar. Um eixo, acesso à rede. Então, a gente teve um trabalho muito intenso inicialmente. Imagino. E aí tá legal agora, a gente criou um fluxo de trabalho interessante pra gente avisar. Então, resultado, assim, né? Agora os outros vão entrando. Isso. Eu não tô enxergando bem, mas eu acho que o outro... pesquisa e desenvolvimento. O tempo todo vocês disseram isso. Olha a inovação que foi feita. É fundamental. A gente tem hoje o CEPID. Já ouviu falar do CEPID? Não vi. Já ouviu falar do CEPID? Não. Já ouviu falar do CEPID? CEPID, nós Quem é temos... você, CEPID é um Prazer, centro de Nilce. inovação e tecnologia no Espírito Santo. Fica ali no prédio do IEMA, ali em Cariacica, perto do IEMA. É lindo. O CEPID é lindo. Eles só vivem e respiram tecnologia, inovação e inteligência artificial. Engraçado, né? A gente Então, por exemplo, vários hubs do estado, né? Eu não sabia que ficaria assim. Eles têm, por exemplo, um projeto lindo, que é o quê? Inclusive, não sei se vocês já visitaram o parque a casa do governador em Vila Velha. Não. Tem umas árvores Tive fotovoltaicas. oportunidade esses dias, mas infelizmente não podia. Teve umas árvores fotovoltaicas. Então, é um projeto desenvolvido pelo CEPID. Então, a gente tem desenvolvido um projeto de captação de energia a partir de um poste simples, assim. Então, assim, tem vários projetos interessantíssimos. É fundamental estimular, injetar recursos. Olha o que você está falando, eu nem sabia. Bem, aí eu vou falar a empresa, porque... Não, cuidado. Não, posso falar. O meu cliente da NDA, hein? O meu cliente, governança. O meu cliente da Bahia, um beijo pra ele, o Bailon, da construtora Almeida Carneiro, é a primeira empresa de Ilhéus, tô até falando igual a ele, é a primeira empresa de Ilhéus, a colocar todos os postes do próximo empreendimento que ele vai entregar, tudo fotovoltaico. Olha, todos os negócios que dá na piscina. Ele falou, Carla, é besteira falar que é mais caro. É um pouquinho mais caro mas hoje. Mas você faz mais caro. O condomínio vai economizar... Olha o pensamento dele. O condomínio vai economizar muito. É conta, né? Ele vai ver que ele vai recuperar esse dinheiro em 2 anos e acabou. E aí, olha o que ele fez. No local onde está sendo construído o prédio, ele construiu uma área de lazer para os conjuntos em volta, que tá botando food truck final de semana, ele fez 4 quadras de como é que P&D. É isso. 4 quadras daquele negocinho da praia. Beach tênis. Beach tênis. Beach tênis venceu. Beach tênis. O povo de São Paulo, e aí, beach tênis venceu. Ele botou ali dentro um stand de vendas do empreendimento. Eu falei, mas você vai tirar essas quadras de beach tênis depois? Não, o empreendimento é do lado. Isso aqui vai ficar eternamente. Olha só. Eu estou concedendo para a comunidade. E olha que legal, tudo com energia fotovoltaica. Eu achei, porque eu olhei os postezinhos, Raquel, e eu achei incrível, porque eu falei, mas cadê os fios? Você fez por debaixo da terra? Eu falei, seria tão bom, né? Tipo Europa. Ele, não, Carla, quase que foi só anta. Né? Não, Carla, só não, isso é fotovoltaica. Pô, beleza, né? Isso aqui são aquelas plaquinhas, igual você tem lá em Vitória, são elas. E achei maneiro. Então, quer dizer, olha que legal. Eu não conheço empreendimento aqui no estado ainda. Ainda. Então vamos conversar com Depois que eu falei, quem sabe, né? É isso. Outro eixo que é fundamental, que é a pergunta do Thiago. Instrumento regulatório. Então, eu preciso ter marcos legais definidos. Porque o investidor precisa de quê? Segurança jurídica. É a palavra que eu amo. Porque é isso, né? Então, eu preciso ter marcos regulatórios definidos. Tem uma ressalva aí que eu acho que... e aí é uma crítica a governo municipal, estadual ou federal, tá? Não é específico. De que... infelizmente, o Brasil ainda é lerdo para regular as inovações. Porque se você regulasse antes da inovação se tornar abundante, você
traria a ela a abundância muito mais rápido. Mas aí agora eu vou fazer um Né? debate acadêmico. Eu faço com meus alunos, Eu fiz esses dias. Quem nasce primeiro, ovo ou a galinha? É isso, porque assim, o Congresso, ele não vai ter essa capacidade de pensar como mercado. Sim. Então, assim, é isso. Então, assim, Não, mas tá aí, lerdo. calma, é isso. Aí é isso que eu ia dizer. Então, assim, eu ainda tenho, e aí, então, já fica a dica para as eleições, né? Se bem que passou pro Legislativo. Passou já. Mas nos próximos 4 anos, né, ó, fiquem ligados, hein, tirei nas as mãos. novidades do calor. Mas veja, eu preciso primeiro ter punjância de mercado para aquilo, né, tornar, enfim, um marco regulatório. Eu tenho também as questões dos lobbies muito forte, né, envolvidas com relação a isso. Você tem um lobby bom, um lobby ruim, então isso tem que ficar E a gente claro, tem né, que porque a gente às vezes respeitar, né, usa esse termo que é o lobby, processo. né, quer dizer, é só coisa ruim, não necessariamente, mas sim, tem ainda. E aí a gente, infelizmente, ainda vota e elege pessoas para o poder executivo e legislativo despreparadas. Então, até você explicar o que é uma eólica, como botaram o que é catavento, Catavento. né? E você dizer o que é uma eólica, e dizer que quanto mais você demora, mais você está perdendo dinheiro, porque é isso, né? Pra gente é isso, Mas para o poder público também, no sentido do bom sentido. Veja, eu estou perdendo dinheiro porque eu vou ter que pagar mais assistência para a pessoa que está desempregada, porque se eu tivesse mais posto de trabalho, enfim. Então, eu acho que por que eu fiz a pergunta do ovo à galinha? Eu acho que isso só vai melhorar quando eu começar a entender que quando eu colocar pessoas no legislativo competentes, aí começa a melhorar o negócio. Porque são eles que regulam. E aí um puxão de orelha para a iniciativa privada também. E quando eles colocam consulta pública, pergunta, vem participar, Ninguém vai lá responder. ninguém vai responder e depois reclama. A gente teve uma inovação. Eu vivo isso na área contábil. nós tivemos uma A inovação. gente põe consulta pública e ninguém Foi a responde. primeira vez que a gente fez uma consulta para procedimento de um benefício tributário. Concordo. Participaram poucas pessoas Vou ver e a até Paty, hoje eu já vai recebo. reclamar, sabe? Mas enfim, eu acho que é isso. Basta aprender, tá mudando cultura, né? Que é aquilo que eu falou, essa sensibilidade que nós temos de ver o tamanho de competência de trabalho que tem por trás de um ente público, não é visto por todos. Dito isto, há de se ver o que acontece hoje no momento político que nós vivemos. Uma divisão que não diz respeito à política. Eu claro que você pai, mas eu tenho que segurar. Mas nós não vamos entrar nisso, né? Eu estou querendo dar um exemplo porque, assim, ele ainda é pouco visto ou sentido por pessoas porque não mudaram a forma de olhar para isso, né? Talvez uns por desconhecimento, né, não sabem o que significa uma consulta pública, que ele pode opinar, se ele pode ir lá, o que ele pode fazer. Sou parente. Né? Quem? Tem um trecho pergunta. aqui. Não conheço não. Mas peraí, deixa eu terminar. Facilitar custo de energia solar outra para toda a população. Exatamente. Mãe, você tá me quebrando, mãe. Minha mãe, gente. Minha mãe. Mãe, você tá cuidando da minha filha. Mãe, você tem razão, mãe. O Dona governo Margarida, precisa facilitar. Dona Margarida, você fez a pergunta perfeita para sua filha. Dona Margarida, Vamos fazer outro gesto para não dar ruim. parabéns, Dona Margarida. Dona Margarida agora ferrou. Vamos lá, subsecretária. Responde, mames. Vamos lá, vou ler a pergunta. Quando o governo vai entender que precisa facilitar o custo da energia solar ou outra para toda a população que deseja usar? Vamos lá. Pergunta da senhora Margarida. Responda, pensa bem, respira. 30 segundos, agora pode Eu responder. ia piorar a pergunta, mas eu vou respeitar a dona Margarida. É o quê? Sei o quê? Piorar? Eu ia apimentar. Não, já tá cara demais. Mãe, a senhora, como sempre, perfeita, né? Você me fez... Ah, foi boa essa, pra descontrair. Brincadeira, gente, eu não me acho, é brincadeira. Mas veja, mãe, o Espírito Santo entendeu já. Então, assim, o Gerar, que é esse programa que a gente... Mãe e demais, né? Esse o programa que a gente... Que aí eu ia falar do eixo de desenvolvimento, eu já falo, mas assim... Quando a gente diz o seguinte, eu vou pegar a principal receita do Estado, que é o ICMS, e vou reduzi-lo, vou dar zero, eu estou sinalizando para o mercado que eu, poder público estadual, quero que todo mundo tenha esse acesso. Sim. E quando, por exemplo, eu falo também, eu faço um decreto, como o governo do Estado fez, e digo, todos os novos prédios públicos ou grandes reformas, necessariamente, obrigatoriamente, tem que ter energia renovável, eu também estou sinalizando isso. Ok. O que falta no Brasil? Lembra? E no Brasil, que tinha aqueles várias interrogações lá no slide? Lembro. Eu ainda preciso de uma política nacional.
Nós tivemos, só um parênteses, um marco legal da geração distribuída. Foi publicado esse ano pelo governo federal, depois de muita quebra de braço. Por incrível que pareça, pessoal. Ele tem O que é a geração distribuída, só para vocês entenderem rapidamente? É como, mãe, se fosse lá em casa, olha, a gente gera energia aqui no nosso telhado, mas está sobrando, que não é nosso caso, tá, gente? Está faltando. E a gente pode, por exemplo, distribuir para as outras casas, tá? Isso é a geração distribuída, resumindo, tá? Bem resumindo. Quando o governo federal publica uma norma, como está publicado, marco legal, geração distribuída, e diz o seguinte, olha, eu vou fazer esse benefício, mas quando for para energia solar o benefício é menor, eu estou descomunicando. Então falta uma consciência política de todos os entes municipais, estaduais, federais, para que isso aconteça. Então, assim, eu espero, e aí eu vou finalizar, que domingo a gente dê continuidade nesse projeto para que toda a população tenha acesso. Beijo, mãe, love you. Não combinei, tá? A minha pergunta era exatamente essa, para complementar a da mãe. Porque Esse domingo a gente vai continuar? É porque... Pelo amor de Deus, gente, passo parou. É que assim... Vai cair a live. Existem comunidades no interior, que são comunidades extremamente unidas, que são representadas por 6, 7 famílias, onde normalmente tem uma família que tem a condição de aderir à energia fotovoltaica. E ela, por uma questão de lealdade, com bom convívio e amizade com os demais, ela quer distribuir aquela energia. E ela não pode. Agora com o marco legal pode. Exato. E ainda é isento de CMS. Né? Exato. E ainda... Deixa eu te interromper. A gente pode ir lá. Não, deixa ela falar, eu sempre interrompo ela, tadinha. Porque a gente tá com batom igual, eu sempre porque a interrompo. gente... Não, é exatamente isso. O acesso que se deu a pessoas que nunca pensariam em ter a possibilidade de ter uma redução de custo, de usar aquele dinheirinho para levar a mulher para jantar. Eu tô arrepiada, porque é o último... poderia ter isso. ido. Né? Eu ouvi de um vizinho do meu pai e falou, caramba, esse ano vai sobrar dinheiro para eu levar a minha mulher no aniversário de casamento no Aroso. Eu nunca pude fazer isso. Olha só, eu nunca fui no Aroso, tá? Só pra dizer. Hashtag fica a dica, galera. Mas, Raquel, eu tô falando de uma comunidade que mora do lado de Pedra Azul e que sonha em fazer isso. E olha que legal. Lembra que eu falei que E ela essa... teve uma consequência desse movimento que sobra dinheiro para ela viver. E lembra dos stakeholders? Quando eu percebo que para eu entrar nesse movimento de ESG, eu tenho que dar bem-estar aos meus stakeholders, ele não vai produzir mais? Vai produzir mais. Quem tá feliz trabalha mais. E aí eu gosto que ela traz os ganchos pra matar, né? É o meu último slide, galera, inclusive. Todos esses eixos... Pode passar. Não, deixa esse aí. Ah, esse é o último? Então, ó, eu falei o seguinte, que essas políticas públicas desse gerar, ele concede benefício em todas essas áreas. Então, eu tenho benefício tributário para quem importa equipamento ou produz em qualquer tipo de energia renovável, biomassa, acabei de conceder para biomassa. Gente, eu quero te falar que eu Pra vou conceder solar, pra energia eólica, então... para um governo do estado que está alugando a minha sede lá, porque é o mesmo CNPJ. Veja. Aí eu tenho acesso à rede, porque a gente tem uma parceria interessante com a concessionária. Nós temos a questão do financiamento via Bandes. E sabe qual foi o único eixo que não tinha nesse modelo internacional e que nós incluímos, que está na tela de vocês? Desenvolvimento regional. É uma palavra de ordem do nosso governador. Porque é exatamente no que você disse. Veja, vamos lá, só para resumir. Quando chove muito, aquelas chuvas torrenciais, a gente chama isso de efeito pós, né? Quem mais sofre? Quem tá lá na sua casa, Quem linda. mora em Vila Velha. Mas veja, em que Quem lugar mora de... em Vila Velha sofre muito, é o nosso caso. Gente, pessoal de São Paulo, amigos, Vila Velha é um bairro daqui. Dá licença, gente, cadê o óleo? Peraí, cadê o óleo? Mas veja, quem mora em que... Vamos dar um exemplo, assim, mas em que lugar de Vila Velha? Não é na... Não é pra Itaparica, que ela tá de Não sacanagem. Não. Olha só, ela tá falando à toa. Ela não passa por isso mais. Então, assim, brincadeiras à parte, quando eu tô falando em efeitos climáticos, quem sofre mais esses efeitos das mudanças climáticas é a pessoa em estado de vulnerabilidade. Sim. Que mora em periferia. Quando você vê pessoa morrendo com chuva, é quem está em acostamento, quem tá... É isso. Então, quando eu incluo o eixo de desenvolvimento regional, quer dizer que eu, primeiro, vou... de novo, né? Essa cultura é de todo mundo. E segundo, para essa turma que está nessa situação, nesses municípios que já tem uma menor acessibilidade, eu vou fomentar ainda mais. Ok. Tá?
Então, não sei se vocês sabem desse spoiler, já vou dar a notícia. Nós vamos ter o primeiro curso no Espírito Santo técnico, 400 horas. Quero dar um beijo à equipe da Sectis, do Qualificar ES, desse programa, desse governo. Nós vamos ter o primeiro curso em técnico e manutenção em energia fotovoltaica no IFES de João Neiva. Olha. Arrepio. Olha aqui, de verdade, gente, eu arrepio mesmo. Veja, isso é gerar... Olha, eu podia botar no IFES da Grande Vitória? Mas e aí? Por que Precisa não? Eu preciso de desenvolvimento regional. Local. Desenvolvimento regional. Então, assim, e sem contar que quando a gente pega o Atlas, tanto o eólico, né, quanto o solar, os lugares mais favorecidos são nos interiores. Eu falo que agora é a vez do Nordeste. Eu não sou inimiga dos Nordeste, a gente é parceiros. Baraúna, é isso. Senai também tá montando já, tá? Ó. Não, mas o Senai foi o grande parceiro da União Europeia para fazer o Atlas. Então, assim, finalizei para dizer o seguinte. A gente não é um assunto de ontem, é assunto de hoje. O Espírito Santo não está atrás, tanto é que, veja, a União Europeia investiu na gente. A União Europeia investiu na gente. Então, falta os capixabas entenderem o tamanho disso. Isso a gente consegue fazer diariamente. E aí, de novo, né? Mulheres estão falando de um tema econômico e mundialmente impactante. Então, isso é diversidade, isso é oeste. Então, assim, e a gente espera muito que os capixabas, e independente do tamanho da sua renda, do seu status econômico, entenda que essa obrigação de cuidar do planeta ela é de todos. Sim. E que quando os governos, é o que você falou, né? O governo não faz business, quem faz é a iniciativa privada. Mas quando a gente sinaliza para vocês que há uma boa ambiência, que está aqui os dados, eu quero fomentar, está aqui os eixos, contem comigo como parceiro, isso é fundamental para que as coisas não parem. Então, assim, é isso, assim. Falei muito, gente, falam que eu falo muito aí. Só para encerrar, né? Tem uma pauta muito importante que é a forma como o Bandes está aberto a dar acesso a essas pessoas a adquirirem isso, né? Nós vamos trazer o presidente do Bandes aqui. Munir, um abraço, vou mandar para ele. Então, assim... O Bandes criou uma linha específica só para... Exato, e o Bandes, ele tem uma capacidade muito particular, que é o que o Estado do Espírito Santo tem, que é abrir a porta para todo mundo, para atender. Ele não se elitiza, né? Ele acessa todo. Né? Se tinha esse perfil, não tem mais. Não tem mais, isso aí. Raquel, muito bom ter você aqui com a gente. A gente tá indo pro final da live, é 1 horinha só, né, gente? A gente já usou a Raquel demais. Quantas horas foram aí? 1 hora... Eu achei que era 10 horas. Não, 1h10, mais ou menos, porque a gente começou um pouquinho mais tarde. Mas queria aqui mandar uns agradecimentos. A Dani Rodrigues, que está aqui com a gente, que vai embora agora dia 10 para Portugal. Dani, um beijo. Um beijo. Vai ficar com saudade. A Léo Goleiring, meu assessor lá do CRC, colega da gente aqui, tá? Reinaldo, nosso conselheiro. Marcelo Alvarenga, participante do GT Faz, advogado, também um beijo. Tá? Também Paula Antonella, Raquel. Manuel de Manaus, que está aqui acompanhando a gente. Manuel, beijo para você, né? Vice-presidente aí também do Conselho Federal, contador. Manuel, eu registrei aqui que você falou que vai vir para a nossa convenção, tá? Já está registrado. Isso. A Elis, que é diretora do Conselho Federal de Contabilidade, estava aqui também assistindo, de Brasília. Então a Raquel ficou super famosa hoje, tá? Está em Brasília, está em Manaus, está no Rio de Janeiro. Me sigam nas redes sociais, Raquel Freixo, Raquel com CH. Ó, Cat, deixa eu te falar, antes de você encerrar, recebi uma incumbência hoje de convidar a Raquel para participar do nosso Conselho de Leis e Tributações da Sevilla, ao vivo, para ela não dizer não, entendeu? Não, brincadeira. Ela falou sim, fora das câmeras também, entendeu? A gente quer fazer Não dando conflito de interesse. Exatamente. Você pode. Não, o que acontece? É institucional. A gente quer trabalhar um desenvolvimento específico para o nosso município, ok? Para Vila Velha. O objetivo é o quê? Trabalhar leis de incentivo e trabalhos de incentivo de desenvolvimento econômico para Vila Velha. E a Raquel, com toda a experiência dela, é óbvio que ela vai... Eu sou nova, tá, gente? Esse negócio de experiência, mas eu sou nova.
Ela é novinha, Não, tá? novinha aí também é Essa muita carinha coisa. dela engana, ela é novinha. Putz, ela falou que eu mas- sou velha e minha cara engana. Ela não quer perguntar. Eu não entendi. Não. Tudo bem, mas tudo bem. Não, eu falei que ela é novinha, não falei que ela é Vai, velha. continua. Entenderam? E ela, então o Marco Túlio pediu que eu te convidasse. Já tá aceito. Convida a Raquel para participar do nosso projeto de desenvolvimento. Você tem que pedir a Margarida pra olhar a municipal. Duda. Olhando, tá aceito. Dona Margarida, por favor, olha a Duda. Margar. Margarida, a senhora vai na live de final de ano presencialmente, Vai que a na Raquel já festinha, foi. hein? Meu Deus, e a Duda vai também? A Duda vai. A Duda Eu vou combinar isso com as meninas depois aqui. Queria também... Recreadora, por favor. Isso, queria Obrigada. aproveitar, pode deixar. Queria aproveitar e engrandecer, na realidade, enaltecer o projeto Água Viva. Você, empreendedor do Brasil, que depois for ver a live, invista nesse projeto, é um projeto muito lindo. A Raquel comentou aqui, eu vi, imaginei que você conhecesse, Tamires também comentou. É um projeto muito lindo. E empreendedores do Espírito Santo, não é porque é no Nordeste que a gente não pode contribuir, né? Então, o projeto está ativo. A empresa fomentadora, uma delas é do Espírito Santo. Então, assim, é um projeto muito legal. Queria também falar das startups, de todos os hubs que a gente tem. A gente tem vários hubs de desenvolvimento. A Raquel falou mais um hoje. A gente está com vários hubs de desenvolvimento aqui no nosso estado. A gente sabe que o estado pioneiro disso no Brasil foi Santa Catarina, mas o Espírito Santo... O governador falou que a gente tem que passar eles. Eu ouvi. Aliás, essa missão tá... E essa missão eu não acho difícil. Não é. Porque a gente tá trabalhando por isso. é uma missão que está, além do governo, as empresas privadas estão muito, muito apoiadoras e incentivadoras de tudo isso. Então, a gente está aí com o Findislab, a gente está com Base 27, a gente está com a da FUCAP, a gente está com a de Vila Velha agora, a gente está com a de Cariacica. Pessoas que realmente estão criando negócios para melhorar o negócio de outras, né? Então, a Misa comentou aqui algumas que a gente viu lá na Israel. Lá tem 9.000 startups que ajudam no desenvolvimento dos negócios. Então, invistam porque pode surgir ali uma ideia legal. E para você não investir achando que aquilo é um negócio que você vai ganhar muito dinheiro, só uma informação. É bom você investir porque você acredita, mas 92% delas quebram. Né? Por quê? Porque nem sempre ter uma ideia boa você tem a forma viável de executar. Né? Então, mas é importante a gente dar força para esses meninos, vou dizer, né? Que são... E meninas. E meninas, né, que são acima da curva, que têm ideias interessantes. Então, agradeço a todos vocês. Raquel, não gosto de deixar de responder pergunta. Tem uma última pergunta aqui do Mauro Alves. Mário Alves, desculpa, Mauro. A apuração do ICMS industrial versus administrativo em processo industrial utilizando energia eólica continua na mesma forma? A apuração? Não entendi. A apuração do Tá ICMS... falando da apuração de CMS. Ele quer dizer Mas o o que seguinte, é industrial e o administrativo? benefício, Calma. eu acho que ele quis dizer o seguinte, o benefício influencia na apuração do ICMS, o benefício dá incentivo Mauro, no ICMS, Mauro, desconto no ICMS, Mauro, eu acho que é isso. porque a apuração é diferente de incentivo, mas, Mauro... apuração de incentivo. assim, eu vou tentar... Eu tô entendendo que você está perguntando se o Se incentivo... diminui o ICMS, eu entendi isso. Ó, Eu o entendi ICMS o que você vai seguinte. parar, que você vai pagar, ele vai sofrer alteração no cálculo, ele diminui se você usa... Com benefício, É, o sim. benefício? Mauro, dado que as meninas... Então, eu entendi exatamente isso, a questão do incentivo tributário, como ele é calculado, a gente não faz o incentivo dentro da apuração. A gente, em que pese ele ter esse nome de crédito, ele está relacionado ao crédito de energia. Então, como que ele funciona, né? Você gera sua energia, a empresa concessionária ela faz o abatimento na conta e aí sobre a conta de energia, como há um incentivo tributário até 5 megas na geração distribuída até 5 megas, enfim, você tem um desconto para esse ICMS, ou seja, é zero. Então, ele não vai incidir sobre essa base de energia gerada. Então, você nem chega a apurar, porque quem faz essa apuração é a própria concessionária, que ela já vai Exatamente. trazer esse Não é o abatimento. Não sei se Estado. foi isso que você perguntou. E, obviamente, você fala, vou pegar minha conta de energia e vou descontar, por exemplo. Você também foi isso? Eu acho, por exemplo, eu a acho que ele... indústria. Não, eu já respondi. Eu acho que ele quis dizer o ICMS da indústria. Se quem tem energia eólica, diminui o ICMS que a indústria vai pagar. Não, você não vai pagar ICMS sobre energia elétrica. Você gerou energia, jogou na Elétrico rede. ou eólica? Eólica. Mas assim, Não vai pagar ICMS sobre então assim, energia. quem faz esse tipo, o ICMS de energia ele é um pouco diferente, né? Ele é no destino, etc. entrada. Mas assim, o incentivo, quem repassa, digamos assim, o Estado diz que você, contribuinte, tem a isenção
Só que quem, digamos, torna efetiva essa isenção é a distribuidora. Sim, porque ela que é a detentora ela que coisa. é quem faz, digamos, ela é a responsável tributária pelo pagamento daquele ICMS, né? Você não se apropria de crédito nenhum porque ela vem isenta. Você teria aí uma apropriação indébita nesse caso. Mas, enfim, se eu não te respondi, manda a pergunta, porque Manda essa pra pergunta mim, Mauro, dos meus colegas da Fazenda e a gente ajuda. Manda com pra isso. mim, Mauro, que a gente repassa. Eu adorei que é eólica, né? Então quer dizer que ele já tá pensando em investir em eólica, viu? Eu vi a mensagem subliminar. Também queria dizer pra vocês que eu já falei com a Raquel, já pedi pra ela anotar na agenda, mas não sei se ela anotou. Nós vamos fazer aí eu vou falar um pouquinho CRC, uma convenção estadual de contabilidade de 10 a 12 de maio de 2023. Anotei. No Sesc Praia Formosa. E a Raquel, como tema da convenção vai ser esse de contabilidade 4.0, a Raquel com certeza estará lá. Não só com o Manuel de Manaus falou que vem, para o Brasil inteiro, porque vai ser transmissão ao vivo para esse Brasil todo. Olha, a gente tem uma baita parceria com Manaus, né? Aí, tá A vendo? gente tem um protocolo de CMS que isenta ali, tem uma suspensão de CMS para quem avança toque para cá. Então, parceiros já inclusive beleza. tributários. Gente, eu vou passar a palavra para a Raquel fazer as considerações finais dela e depois para Milza e Tamires. Então, a nossa live hoje foi muito boa, né? Foi calorosa, até o Pacto Global me deu até calor, tirei até a blusa. E aí eu vou passar para a Raquel, muito obrigada, queria te agradecer, né? Eu acho que a gente cresce bastante quando a gente traz temas assim que estão hoje, como você falou, no auge, e não no auge pela moda, mas no auge pela sua importância, né? E não é sublime, é clara, transparente e grandiosa demais. Queria aproveitar e agradecer aos nossos apoiadores, Casa do Porto, Tabas com Afeto e Agência For Nexus, e a todas as meninas aqui presentes. Vou passar para a Milza e depois para a Tamires e depois para você fazer as considerações finais. Ok. Tá bom. Então, só queria agradecer a todos os amigos que mandaram beijos, abraços, que estão assistindo. Flavinha Possato, um beijo, meu amor. Paulo Antonella, Juliano, todos os amigos. Manuel, estamos esperando você, tá? De Manaus aqui. Reinaldo, todo mundo. Dizer que o tema é espetacular, que a gente podia ficar mais 1 hora falando, e a gente fala pra caramba, tá? Mas nos vemos em novembro, e o tema de novembro é um pouquinho mais pesado, negócio de STF, negócio mais pesado aí, mas Vai ficar divertido. vai ficar divertido, porque com a gente sempre fica divertido. É isso, muito obrigada. Inclusive a live do mês que vem é com o Augusto Mansur, ele é advogado tributarista, ele pediu para agradecer, na verdade para enaltecer o seu trabalho junto à secretaria, agradecer que você pediu para ressaltar o quanto que você colabora não só pela classe empresarial, mas também para os advogados. E ele estará aqui conosco no mês que vem, falando dos impactos das decisões do Supremo na gestão de caixa e na movimentação financeira das empresas, no que diz respeito... digestão, né? Exato. O que está acontecendo, né? Aquela tese do século, que era algo tão garantido e que agora mudou tudo, né? Então, o Augusto vem falar um pouquinho disso. E, da minha parte, mais uma vez, uma honra estar aqui com as meninas, estar aqui com vocês, recebendo todos os elogios, todo o carinho de vocês aqui no nosso YouTube. E a gente está aqui, firme e forte nesse projeto, vamos seguir, assim como o vinho, cada vez melhores. Então, até a próxima. Raquel, obrigada. Obrigada, acho que ele vai colocar aí a minha frase final, assim, Colocou quando ali. a gente fala, esse tema é super, super instigante, né, mas a gente precisa de responsabilidade para falar dele, porque tudo que empolga às vezes passa, é aquele negócio, paixão ou é amor? Paixão passa, amor fica, então que a gente tem amor por esse tema, afinal é o nosso planeta que a gente está discutindo. Isso aí. E que para isso acontecer a gente precisa mudar comportamento, mudar cultura. Eu posso dar a sugestão de tema? Claro, pode. Acho que é um tema que está ótimo. muito relacionado ao ESG, são os negócios de impacto. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Sim. Perfeito. Então, negócio de estar na tela aí, ó. O progresso é impossível sem mudança. E aqueles que não conseguem mudar de ideia, não conseguem mudar nada. Então, a gente espera que esse bate-papo aqui seja uma sementinha nessas mudanças, né, que já estão acontecendo. E o negócio de impacto, ele é muito importante porque eu acho como eu falei, o ESG para mim ele é lindo. Só para finalizar, Carla, eu li uma reportagem esses dias no The Economy falando que o ESG é espuma e que a gente tinha que focar na sustentabilidade, porque o que a gente tem que preocupar é reduzir a questão climática, né, a temperatura, e que o S e o G são coisas mais difíceis para se implementar. Eu respeito, né? Claro que a pessoa que falou alguns pontos eu super concordo, mas o mundo já não deu certo
afastando as mulheres, afastando a transparência, Exatamente. dando lugar para corrupção, já não deu certo. Já Então, tá provado, se isso não acontecer em conjunto, não vai. Então, não é que eu vou privilegiar mulheres. Não, você não tem que privilegiar ninguém. Só dá espaço. Isso aí. Então, assim, e o negócio de impacto é um negócio interessante. A Ambev fez uma coisa super, eu acho que eu falei isso no podcast. Falou. O que a startup é tão fundamental E eu nesse falei processo. também, que complementei lá, falei que você que a KPMG está criando uma unidade no Brasil, isso. na América Latina, só para ESG, inclusive no Espírito Santo. Quando eu falo de... Opa, vamos conversar sobre isso. Quando eu falo em ESG, eu tô falando em deixar toda a minha empresa verde e a minha cadeia de suprimento, que a gente fala supply chain green, né? Então, o que isso quer dizer? Que eu tenho que criar inovações, e aí por que não usar as startups para fazer isso? Para pegar aqueles meus resíduos que impactam no meio ambiente e transformar em resíduos. Sabe o que a Ambev fez? Eles têm um problema sério com o resíduo do malte. Eles pegaram o malte, já que é uma empresa que não... Bom, para mim é super positivo, mas não é tão nocivo assim, beber muito, né? Então eles pegaram agora, estão fazendo barrinha de cereal com o resíduo que antes poluía. E, inclusive está impactando Alteza em Pedra Azul positivamente pão. Isso aí, SD. Então, assim, o negócio de impacto é muito interessante, porque não é só falar em... dois exemplos, um grande e um pequenininho. A Alteza é uma cervejaria artesanal daqui, sensacional. Que faz pão com resíduo da malte. cerveja, Perfeito. do malte. E a Ambev, que é gigante, que faz Vocês barrinha gostam de cereal. cerveja, eu gosto de pão, Tá tudo certo. Eu gosto dos dois, ferrou. Ai, meu Deus, é meu papo. Mas, assim, talvez eu acho interessante esse tempo, porque quando eu falo negócio de impacto, eu tô falando somente em ONG. Eu tô falando em como eu faço business, Com certeza. né, trazendo retorno. Então, assim... Então, você fala disso? não, a gente Você podia voltar, né? Não, a gente já Não, via... porque eu falo muito, ninguém vai querer me ver de novo. Mas Não. assim, posso indicar várias pessoas. Inclusive, o Espírito Santo já tem, e aí isso é muito legal. A gente tem um projeto de lei que está na Assembleia, né? Se tudo der certo, vai ser votado nos próximos meses. Se tudo der certo, gente. Que é o nosso marco legal do impacto, do negócio de impacto. Eu E acho aí massa. a gente vai trazer vários fomentos, inclusive tributários e de financeiros, para negócio de impacto. Então, pesquisa o que é negócio de impacto. Muito Que bom. vocês vão ver como que isso é sensacional. Você ganha dinheiro e ajuda, assim, de uma forma... Que é, por exemplo, o caso da Forte Leve. E vários outros, É o caso né? das empresas de iogurte, que tem os potinhos que fazem lápis. Enfim, tem muita coisa. Gente, ó... Já entendemos o próximo. Já entendemos. Até a A próxima. gente vai na Obrigada, próxima gente. live. Já queria mandar um recado ao vivo para Augusto. Não estarei aqui na sua live, porque é a formatura da minha filha, mas você estará em boas companhias. Infelizmente, não estarei, não posso nem estar online para te ver, porque é a formatura da Tchutchuca. Então, mas as meninas vão conduzir perfeitamente, está marcado para 23/11. Pessoal, estejam com a gente, ele com certeza, ele é super top, assim, igual o Raquel, vai trazer de forma descontraída um tema tão pesado, entendeu? Então, até a próxima, pessoal. A gente volta na mês que vem. Tchau.